que o conflito vai ser suspenso no Líbano, mas não será em Gaza? Uma questão delicadíssima, né? Ó, o governo de Israel anunciou um cessar-fogo, tem vídeo aqui no canal, inclusive, um videocast falando sobre isso, contra o Hezbollah dentro do Líbano. O país estava travando uma guerra entre duas frentes muito delicada, desde 7 de outubro do ano passado, contra o Hamas em Gaza e Hezbollah no norte, no sul, né, do Líbano, norte de Israel. E aí, pelo menos, vai ter um respiro, vamos dizer assim, para esse conflito. Um respiro que é importante para todo mundo, né? Tanto para Hezbollah, para Israel, apesar de Israel ter tido importantes vitórias nesse confronto, ter diminuído o poder de ação do Hezbollah de maneira muito intensa, mas por que a mesma coisa não se faz em Gaza? Atualmente, sob ocupação israelense, e Israel meio que condicionou toda aquela população a uma parcela pequena do território, e a faixa de Gaza já é uma porção pequena do território, né? É um território muito pequeno, a verdade é essa, com milhões de pessoas. O mais impressionante é isso, como tanta gente vive numa área tão pequena do nosso planeta e que busca autonomia. É claro que, como foi atacado inicialmente, no dia 7 de outubro do ano passado, ele respondeu de uma maneira muito intensa e entrou no território e continua a procurar. O que se fala? A libertação de pelo menos os reféns que ainda não foram libertos, que estão vivos ainda em domínio do Hamas, e, é claro, tentar fazer com que o Hamas seja completamente destruído. São duas coisas delicadas, né, galera? Se parar para pensar, o Hamas ser destruído por completo, o Hamas você tem um apoio da população de maneira bem significativa. O Hamas é um partido político, ele vai para além da questão militar, então ele tem muitas ramificações, e toda a guerra, todo o conflito acaba fazendo com que parte da população, inclusive, seja favorável, não toda ela, até porque a maioria, nas principais pesquisas que foram feitas tanto em Israel, como na faixa de Gaza, como na Cisjordânia, onde você tem maioria de povo judeu e palestino, você vê que a maioria é pelo fim do conflito. A maioria das pessoas quer paz, quer tranquilidade. A maioria, inclusive, quer a criação de 2 estados. Só que não é fácil mediar essa relação quando você tem 2 lados extremos, principalmente do lado do povo palestino. Você tem alguns grupos que são extremistas, né, que só veem na luta armada a possibilidade da criação do Estado palestino como um todo. Alguns, como é o caso do Hezbollah, que luta em favor também da causa palestina, lutam também pela extinção total de Israel, pela supressão do Estado de Israel, o que é delicadíssimo. E é essa situação que acaba causando o revanchismo, a dificuldade das negociações. Hoje também você tem um primeiro-ministro em Israel, que é um ex-soldado, que é uma pessoa ligada ao poder militar e que entende que não deve haver a divisão de 2 estados. Dificulta essas relações. Então, a curto e médio prazo, esquece. A relação não vai se resolver. E hoje a força é o que está imperando naquela região. Então, imaginar que, a mando de Benjamin Netanyahu, com apoio nesse momento incondicional dos Estados Unidos e de países da Europa importantes, como é o caso da França, do Reino Unido, vai haver uma mediação diferente do conflito, vai haver um entendimento diferente do conflito na faixa de Gaza, é muito difícil. Então, hoje, o cessar-fogo para o Hamas é muito mais difícil de negociar do que com o Hezbollah, que o Hezbollah se envolve em um outro país, se envolve o Líbano, se envolve uma comunidade que está ligada a outros países também, que também tem suas influências geopolíticas. Você envolve outros interesses que, quando a gente pensa na faixa de Gaza, não são tão fortes, tão preementes assim. Então, é importante levar em consideração do que está em jogo. No caso do Líbano, você tem ali um Estado independente, um país que já é reconhecido pela comunidade internacional e que, caso Israel tentasse invadir, haveria toda uma grita, invadir no sentido de tomar o território, haveria toda uma grita com relação a isso. Já a faixa de Gaza e a Cisjordânia são territórios, hoje a faixa de Gaza predominantemente é povo palestino. A Cisjordânia você tem uma divisão, né? Ela sempre foi predominantemente povo palestino, de maioria árabe, só que você tem uma parcela significativa de judeus também vivendo lá, aumentando suas posses territoriais, cada vez condicionando o povo palestino a pedaços menores do território, até porque na Cisjordânia você tem a cidade de Jerusalém, uma cidade importante para esses povos, principalmente pela simbologia religiosa. Então, imaginar que vai haver uma diminuição nesse sentido, nesse momento, é delicado. A mudança no governo dos Estados Unidos, prevista para esse início do próximo ano, pode levar a uma mudança também no sentido da guerra contra o Hamas. Pode diminuir as tensões, sim, porque ainda não se sabe qual vai ser o papel adotado
pelo presidente Donald Trump assim que assumiu o poder, pelo menos na relação da mediação do conflito com o Hamas. Então, o que pode mudar é para o ano que vem. Para esse ano, é difícil imaginar que vai haver um cessar-fogo, a não ser pelo cansaço, porque a gente tem que levar em consideração algumas coisas, como as tropas cansam, o governo cansa, há muito dinheiro envolvido, há centenas de situações que estão em jogo, então é delicado também para o próprio governo. Às vezes uma pausa ela pode ser estratégica para repor soldados, para repor armamentos, para reorganizar a estratégia geopolítica, como é o que parece que está acontecendo com o Hezbollah, até porque é um acordo de poucos meses e um acordo também que parece com uma fragilidade enorme, já que Israel continua ainda atacando o sul do Líbano, o norte do seu território, alegando que não está sendo levado, algumas pessoas pelo menos não estão cumprindo com aquilo que acordaram. Então, delicado. Pulando e indo para um outro conflito importante, olha só, a Ucrânia quer, e ela espera, né, que a OTAN faça um convite oficial de filiação já na próxima semana. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu que o convite fosse feito, ou seja, feito, para mandar um recado ao presidente da Rússia, né? O país precisaria da aprovação de todos os 32 membros da aliança para ingressar, o que iria, sem dúvida nenhuma, piorar em muitas relações com a Rússia, só iria aumentar e atiçar a situação que a gente já vê que é delicadíssima nessa região. Vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem, ó. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, pediu à Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, um convite oficial para o país se juntar à aliança militar. Só lembrando, galera, que foi essa possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN que fez com que a Rússia, que levou a Rússia, ela ameaçou e depois acabou adentrando no território mesmo, porque não concorda com a integração da Ucrânia, que a Ucrânia faz divisa com seu território, dentro de uma aliança que ela considera inimiga. A solicitação foi feita por meio de uma carta na qual a agência Reuters teve acesso na sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. A carta reflete a pressão ucraniana para ser convidada para a OTAN, o que faria parte de um plano de vitória do presidente Volodymyr Zelensky para encerrar a guerra no país. Segundo o documento, o convite deveria ser feito na próxima semana, durante um encontro em Bruxelas. A Ucrânia afirma aceitar que não possa entrar na aliança até que a guerra seja finalizada, mas que só o fato de ser convidado mostraria ao presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, que ele não atingirá um de seus principais objetivos, que é impedir a Ucrânia de se tornar um país membro da OTAN. O convite não deve ser visto como uma escalada das tensões, afirmou Sybiha. Pelo contrário, como um entendimento claro de que a Ucrânia na OTAN é inevitável, a Rússia perderá um de seus principais argumentos para manter essa guerra injustificada. O que você acha, né? Vamos ser sinceros. Isso daí vai ser um recado ao presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que isso vai, tá falando de não aumentar as tensões, mas você acha que realmente não vai aumentar as tensões? É óbvio que a tendência é aumentar as tensões. Nesse momento, até como resposta às últimas ações dos Estados Unidos, mesmo em fim de governo, o Joe Biden, ele tem feito algumas movimentações políticas muito delicadas, militares, com relação à Ucrânia, que tem alimentado o aumento do conflito. É óbvio que, sem dúvida, que a gente vai ter problemas, né? O ataque recentemente com mísseis hipersônicos com testes, né, por parte da Rússia ao território ucraniano, com a possibilidade, inclusive, de levar esses mísseis, ogivas nucleares, armamento nuclear, com o teste de mísseis balísticos que atingem até o território, que poderiam atingir, obviamente, o território dos Estados Unidos, o território do Canadá, o território de vários países ocidentais ali, porque ele consegue uma distância bem significativa, até 16, tem alguns ali que atingem até 16 mil quilômetros de distância. É óbvio que isso só vai aumentar e alimentar as tensões. Não é porque vai haver um convite formal, que a Rússia voltará. Pelo contrário, a tendência é haver novos testes e mais ataques. O que se imagina é que, o que pelo menos eu imagino, é que isso não ocorra de forma oficial, mas a Ucrânia está esperando. E você? O que você espera para esse conflito? Bora pensar sobre isso, porque é importante entender o que está acontecendo no nosso planeta, porque sim, isso nos afeta. E se você quer saber como nos afeta, é só deixar nos comentários aí que daqui a pouco a gente volta com mais Geografia em Pauta para você, falando sobre a questão geopolítica do nosso planeta, delicadíssimo. Obrigado, tá, pessoal, pela audiência, pela paciência, e até a próxima rodada de notícias da geopolítica do nosso mundo. Bora lá!